Olá, eu sou o professor Pierre, do IFSC Campus Tubarão, e esse é o nosso segundo vídeo sobre a estratégia de diferenciação de produto. No primeiro vídeo, além da contextualização, a gente viu também o que é a estratégia de diferenciação de produto, bem como quais são as possíveis bases que uma organização pode utilizar para diferenciar seus produtos e ou serviços. Neste segundo vídeo, a gente vai estudar como a estratégia de diferenciação de produto pode levar a organização a obter vantagem competitiva sustentável. Então, a gente inicia esse segundo vídeo a partir do item 3, que é o valor da diferenciação de produto. Lembrando, então, que a gente está utilizando o modelo VRIO e, ao invés de analisar recursos e capacidades, a gente está analisando a estratégia em si, como nós fizemos na estratégia de liderança de custo. Lembrando também que o modelo VRIO trabalha com 4 questões: questão do valor, da raridade, da imitabilidade e da organização. Então, aqui, especificamente, a gente está usando o modelo para determinar se uma estratégia de diferenciação de produto tem probabilidade de gerar vantagem competitiva sustentável. Para entender como a diferenciação do produto, então, pode criar valor para a organização, para a nossa empresa focal, vamos analisar o quanto ela pode neutralizar ameaças ambientais e ou explorar oportunidades. Então, nós temos aí na tela o modelo das 5 forças de Porter, que a gente já utilizou na estratégia de liderança em custo, e agora a gente vai também utilizar na estratégia de diferenciação de produtos, observando como essa estratégia nos ajuda a lidar com cada uma das 5 forças ambientais. Então, em relação às ameaças de entrada, os aspirantes a entrantes, eles enfrentam os custos de superar as preferências dos clientes pelos produtos e ou serviços da empresa focal. Em relação à rivalidade, os clientes têm, até certo ponto, se segmentado com base em suas preferências pelos produtos das várias empresas concorrentes em um mercado. Assim, a rivalidade geralmente é menor entre empresas que competem em um mercado de produtos que são diferenciados. Em relação à ameaça de substitutos, a gente tem que os clientes acharão os produtos e serviços da empresa focal substancialmente mais atraentes por serem diferenciados do que os produtos substitutos disponíveis. Ou seja, os clientes estão menos inclinados até mesmo a experimentar um produto substituto em relação à empresa focal. Então, ela possivelmente vai conseguir se isolar das ameaças de substitutos. Em relação às ameaças de fornecedores, a gente tem que o poder dos fornecedores pode ser mitigado de 2 maneiras. Primeiro, a empresa focal provavelmente será capaz de repassar os aumentos de preços dos fornecedores aos clientes que têm preferência pelos seus produtos diferenciados. Então, clientes com preferência por um produto diferenciado tendem a não ser tão sensíveis ao preço. E, em segundo lugar, uma empresa que desfruta de uma forte preferência dos clientes geralmente vai ter mais poder de barganha com os fornecedores em comparação com os concorrentes que não possuem produtos e serviços que são diferenciados. E, finalmente, a ameaça de compradores. O poder dos compradores é reduzido porque a empresa focal ela desfruta de vamos dizer assim, quase monopólio. Por definição, se uma empresa tem um produto altamente diferenciado, então ela é a única empresa naquele mercado que pode oferecer aquele produto específico. Os clientes com preferência pelos produtos e serviços de uma empresa, da empresa focal, eles devem comprar dessa empresa, reduzindo assim o poder dos compradores. Além disso, a gente pode analisar também a questão das oportunidades ambientais. A gente viu pelo modelo das 5 forças como a estratégia de diferenciação de produtos pode lidar com as ameaças
ambientais, e agora a gente analisa pelo lado das oportunidades. Assim, uma estratégia de diferenciação de produto ela pode ser usada para explorar oportunidades de várias maneiras diferentes. Aqui a gente faz uma relação da diferenciação de produtos com o tipo de setor que a empresa opera. Então, em setores fragmentados, essa estratégia ajuda a consolidar o setor. Em setores emergentes, ela leva a liderança em tecnologia percebida no setor. Em setores maduros, ela ajuda a introduzir novas tecnologias e ajuda também a refinar os produtos e serviços existentes. E em setores em declínio, ela torna a empresa líder do setor e ajuda também a descobrir nichos de mercado. Além das oportunidades do tipo setorial, existem muitas outras oportunidades que surgem no ambiente externo que as empresas podem explorar. Em certo sentido, uma empresa está explorando uma oportunidade no ambiente externo a qualquer momento em que for capaz de atender a alguma necessidade do cliente de uma maneira nova ou diferente. Então, o valor da diferenciação do produto que vem da exploração de uma oportunidade no ambiente externo é função do benefício que a diferenciação cria para os clientes, seja ele real ou percebido, como a gente já mencionou em relação a essa estratégia. A diferenciação do produto ela pode criar vantagem para a empresa em face aos concorrentes, mas todas as vantagens elas têm as suas raízes nos benefícios que são percebidos pelos clientes. Então, a diferenciação bem-sucedida de produto ela resulta em dois resultados importantes que geram valor para a empresa focal. O primeiro, os clientes desenvolvem preferências pelos produtos e ou serviços da empresa focal. O segundo, quando os clientes percebem um benefício para si próprios, eles se dispõem a pagar um preço premium mais alto pelas diferenças que criam esse benefício. Se o benefício for grande o suficiente para que os clientes estejam dispostos a pagar um preço acima do custo total médio da empresa focal, a gente pode concluir que a estratégia de diferenciação do produto criou valor para essa empresa. A empresa cujos clientes têm preferência por seus produtos e estão dispostos, e têm disposição para pagar um preço premium pelos produtos dessa empresa, ela está numa posição invejável em relação às demais. Agora que a gente analisou o valor da estratégia de diferenciação do produto, vamos para as questões de raridade e imitabilidade. Em relação à raridade, ou seja, a resposta à questão da raridade, ela pode ser considerada afirmativa nesse ponto da análise. A suposição central aqui é que a empresa focal estabeleceu um produto diferenciado, o que implica, logicamente, que o produto é raro. Portanto, a gente vai voltar nossa atenção para a questão da imitabilidade. Se uma estratégia de diferenciação de produto é cara de imitar, a empresa focal pode esperar desfrutar de uma vantagem competitiva. Vamos lembrar aqui que a noção de custoso de imitar significa que o custo de imitar a estratégia provavelmente vai ser maior que o benefício de imitar a estratégia. Isso implica que os aspirantes a imitadores escolheriam racionalmente não tentar a imitação. Estratégias de diferenciação de produtos baseadas em recursos e capacidades que são resultado de circunstâncias históricas únicas ou incerteza ou ambiguidade causal e ou socialmente complexas ou complexidade social tendem a ser custosas de imitar. Os gerentes então precisam analisar cuidadosamente as fontes potenciais de custo de imitação, sejam eles tentando estabelecer, defender ou imitar um produto diferenciado. No quadro na tela, a gente tem as nossas bases de diferenciação, cada uma das 3 dimensões, e a análise de cada uma dessas bases em relação à história, incerteza ou ambiguidade causal e complexidade social.
Então, quais são as bases que são fáceis de duplicar? Ou qual é a base que é fácil de duplicar? São as características do produto, porque são fáceis de serem observadas pelos concorrentes, a menos que haja uma patente, os concorrentes enfrentam poucos custos de imitação e pode levar a uma vantagem competitiva temporária até que os concorrentes sejam capazes de imitar. Quais são as bases que podem ser custosas de imitar ou duplicar? Mix de produtos, associação com outras empresas, customização de produto, complexidade do produto e as questões de mercado consumidor. Por quê? Porque todas essas bases envolvem relacionamento e ou a necessidade de algum tipo de coordenação. Se qualquer um desses relacionamentos ou esforços de coordenação forem marcados por circunstâncias históricas únicas, ambiguidade causal ou, mais provavelmente, complexidade social, então pode ser oneroso para outras empresas imitarem esses relacionamentos. Essas relações elas podem existir sem ser historicamente únicas. Causalmente ambíguas ou socialmente complexas, caso em que podem, logicamente, ser então facilmente imitadas. E o que geralmente é oneroso de imitar ou duplicar? A associação entre funções, o timing de lançamento, localização, reputação, canais de distribuição e serviço e suporte. Por quê? Porque todos essas bases elas têm elementos comuns de exclusividade de alguma forma. Na maioria das vezes, ligações específicas podem existir apenas na empresa focal. Por exemplo, há apenas um pioneiro num determinado mercado, há apenas uma determinada localização privilegiada, há apenas um tipo de reputação que foi historicamente construída. Em muitos casos, então, seria impossível para um concorrente duplicar a base de diferenciação. Associação, reputação, canais de distribuição e serviço de suporte, todos dependem de relacionamentos. Esses relacionamentos são geralmente marcados por exclusividade histórica, complexidade social e muitas vezes ambiguidade causal, tornando logicamente caro para os concorrentes fazerem a duplicação desses relacionamentos. Serviço e suporte diferenciados são geralmente o resultado de complexidade social dentro da organização e entre os funcionários, colaboradores e os clientes. Esses relacionamentos que levam os funcionários felizes, digamos assim, por sua vez levam a clientes satisfeitos por meio de um serviço diferenciado. E aí, logicamente, isso é bastante difícil de imitar. Além disso, a gente pode analisar também a questão dos substitutos. A capacidade de uma base de diferenciação para gerar uma vantagem competitiva também depende da proximidade de substitutos próximos. Uma base de diferenciação pode ser um substituto para outra base de diferenciação. Há uma competição constante entre as empresas para criar preferências dos clientes por seus respectivos produtos. Embora alguns produtos possam ser aparentes em um mercado, muitos substitutos para um produto diferenciado podem aparecer no mercado a qualquer momento. Os gerentes então devem monitorar o ambiente para possíveis substitutos. As bases de diferenciação, então, elas podem precisar de ajustes para evitar que os substitutos potenciais se tornem substitutos próximos. Analisando então a questão da raridade e imitabilidade, a gente entra então na questão da organização para a implementação da diferenciação do produto. A questão da organização no modelo VRIO é talvez ainda mais importante com a estratégia de diferenciação do produto do que com a estratégia de liderança de custo, por causa da relação entre a empresa focal e os clientes.
Uma estratégia de diferenciação bem-sucedida depende da criação de preferências do cliente para os produtos e os serviços da empresa focal. As preferências do cliente, elas são fortemente influenciadas pelas experiências dos clientes na interação com a empresa. A empresa focal, então, deve ser capaz de responder com rapidez e precisão a essas necessidades dos clientes. Os clientes, então, precisam sentir que a empresa focal está atendendo às suas necessidades. A estrutura organizacional, os sistemas de controle de gestão e as políticas de remuneração e incentivo podem ser gerenciados para incentivar os clientes a terem preferência pelos produtos e os serviços da empresa focal. Lembrando, então, que quando a gente fala na implementação, a gente está tratando de 3 dimensões. A estrutura organizacional, isso é a relação da divisão de responsabilidades gerenciais, de estabelecimento das relações hierárquicas, os controles gerenciais, que são as políticas que visam influenciar o comportamento, ou seja, alinhar os interesses dos indivíduos aos da organização, e as políticas de remuneração, que recompensam os esforços da organização. No nível de negócios, a estrutura em U é usada para implementar estratégias de diferenciação de produto da mesma forma que para implementar a estratégia de liderança de custos. No entanto, existem algumas diferenças importantes na maneira como a estrutura é usada em uma estratégia e outra. A estrutura em U é usada em uma estratégia de liderança de custo para explorar eficiências inerentes à estrutura devido à especialização. Como uma estratégia de diferenciação de produto, a especialização da estrutura em formato em U ela é explorada por meio de equipes multifuncionais, se tornando então uma estrutura mais próxima de uma estrutura matricial. Inclusive, como tem o exemplo aí na tela, a gente pode ter essa estrutura matricial trabalhando, por exemplo, por projetos, onde equipes multifuncionais trabalham em cada um desses projetos. Na estrutura, então, matricial, a gente vai encontrar equipes interfuncionais e interdivisionais de desenvolvimento de produtos, estruturas, às vezes, matriciais mais complexas e, muitas vezes, bolsões isolados de esforços criativos intensos, porque a criatividade, como a gente viu no vídeo anterior, ela está muito relacionada à diferenciação de produto. Em relação aos controles gerenciais, a ideia principal por trás do uso de controles de gestão na implementação de uma estratégia de diferenciação de produto é a flexibilidade. Os gerentes e colaboradores não devem apenas ter liberdade para serem flexíveis, mas também devem ser incentivados a serem criativos e adaptáveis. A tomada de decisão ela é geralmente mais descentralizada em uma estratégia de diferenciação do produto, em comparação à estratégia de liderança em custo. Essa descentralização significa que os gestores podem tomar decisões e realizar ações que permitem à empresa diferenciar seus produtos e os serviços por meio do alto grau de receptividade aos clientes. Por uma questão de política da organização, diretrizes de tomada de decisão elas acabam sendo mais amplas, permitindo maior flexibilidade. Além disso, gerentes e funcionários devem receber explicitamente a liberdade e incentivo para experimentar novas ideias. Gerentes e funcionários precisam saber que, se a experimentação levar ao fracasso, eles não serão punidos por terem tentado. E, bastante relacionado a isso, a gente tem as políticas de remuneração, que podem ser usadas para ajudar a explorar a estrutura organizacional e reforçar os controles de gestão mais amplos que a gente discutiu anteriormente. No mais simples dos termos, políticas de remuneração devem ser estruturadas de forma a recompensar gerentes e colaboradores para cooperarem dentro das equipes funcionais e multifuncionais e serem criativos no processo. As políticas de
compensação, elas podem ser especialmente eficazes no que diz respeito à experimentação e tomada de riscos. Recompensas prometidas por experimentação bem-sucedidas e a ausência prometida de punição por experimentação fracassada, elas fornecem um forte incentivo para que as pessoas possam ser criativas dentro da organização. E, finalmente, a questão: uma empresa pode implementar as duas estratégias, ou seja, a estratégia de liderança em custo e a estratégia de diferenciação de produto? Por anos, estudiosos da área de gestão eles acabaram debatendo se empresas podem buscar simultaneamente as duas estratégias, liderança em custos e diferenciação de produtos. Uma questão que geralmente surge em discussões sobre diferenciação de produto é: quando uma loja, por exemplo, anuncia seus preços baixos, isso é uma evidência de uma estratégia de liderança de custo ou é uma evidência de uma estratégia de diferenciação de produto? A resposta é talvez. Se for não, é porque os requisitos organizacionais eles são essencialmente contraditórios, ou seja, a organização não consegue implementar as duas estratégias. Se for sim, é porque a organização consegue gerenciar bem a diferenciação e a liderança em baixo custo, obtendo então participação no mercado. Nesse caso, gerenciando adequadamente as contradições organizacionais. As estratégias da maioria das empresas, elas acabam então contendo elementos de liderança em custos e diferenciação de produtos. Mas na grande maioria das empresas, uma estratégia é claramente enfatizada em relação à outra. As relativamente poucas empresas que podem efetivamente perseguir ambas as estratégias estão de fato em uma posição bastante invejável. A evidência, então, ela sugere que as empresas que são capazes de perseguir simultaneamente as duas estratégias, elas começam com um foco nítido em uma e, com o tempo, elas vão sendo capazes de perseguir a outra também. Por outro lado, a evidência também sugere que algumas empresas que tentam fazer as duas coisas e não conseguem, não estavam realmente conseguindo fazer uma antes da outra. Como pode ser observado no gráfico, onde a gente tem no eixo vertical, retorno sobre investimento, e no eixo horizontal, a representação das duas estratégias, a gente vê que algumas organizações que às vezes tentam perseguir as duas estratégias acabam ficando presas no meio, né? O que a gente chama de uma posição que ela não consegue nenhuma estratégia, nem outra estratégia. E assim a gente fecha o nosso nosso segundo vídeo sobre estratégia de diferenciação de produtos. A gente continua nas estratégias em nível corporativo no próximo vídeo. Espero que tenham aproveitado bem o conteúdo e a gente se vê logo mais. Até mais!